Boa tarde, meus amigos. Tributa Live na área. Mais um dia de Tributa Live abençoado. Graças a Deus. Essa Tributa Live vicia, viu? É um vício bom, tá? Eu gosto tanto de fazer a Tributa Live que eu digo, pessoal, bota mais uma Tributa Live para amanhã. Ah, o dia tá muito ocupado, eu não sei nem sobre o que eu vou falar. Mas coloca mais uma Tributa Live para amanhã, porque eu gosto demais de estar por aqui conversando com vocês sobre assuntos envolvendo a prática tributária, aquilo que realmente vai colocar o dinheiro no seu bolso, ok? Então todos sejam todos muito bem-vindos a mais uma Tributa Live. Para que eu não esqueça, o que eu sempre lembro todo mundo aqui no início de todas as Tributa Lives, quem está aqui comigo aqui no YouTube, já deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Vamos levar o direito tributário ao mundo, pessoal. Vamos mostrar às pessoas que o direito tributário não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo pinta por aí. O direito tributário é até de certa forma, eu acho fácil você atuar no direito tributário. Eu acho fácil você ganhar dinheiro no direito tributário, certo? Isso, inclusive, é o mantra que eu tenho, tá? Quando eu vejo muitas pessoas falando assim para mim, tá tudo muito difícil, tá tudo muito complicado, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, eu sempre escuto meu mentor de prosperidade, Bruno Gimenez, falar que a vida é fácil, a vida é leve, a vida é leve, a vida é fácil, a vida é fácil, a vida é leve, a vida é leve, a vida é fácil. Eu repito isso para mim pelo menos 20 vezes ao dia, no mínimo. E de tanta gente repetir, o cérebro da gente acredita que a vida é fácil, a vida é leve, a vida é leve, a vida é fácil. Ok? Aldeniri, né? Aldeniri, acho que é isso. Aldeniri e Yuri, boa tarde, tá? Todo mundo que já estiver aqui no YouTube também vão aparecendo, deixando boa tarde. Uma das formas da gente ganhar dinheiro, não somente no direito tributário, mas também na vida, é a gente perder a timidez, perder a vergonha. A vergonha não paga boleto, ok? E eu não consigo imaginar um advogado bem-sucedido, um advogado de sucesso, principalmente na área tributária, com vergonha. Com certeza, não tem aí, são duas polaridades totalmente diferentes, tá? Eu tenho medos, eu tenho vergonha, já fui muito tímido na minha vida, ainda me considero um cara tímido, mas eu não deixo que isso atrapalhe o meu sucesso, porque o meu sucesso está muito acima do meu medo e da minha vergonha. Ok, pessoal? Então, quem já está chegando aqui pelo YouTube, deixa eu me ajeitar aqui na câmera para aparecer bem, ficar bem centralizado, bem bonitão, né? Eita, nós, né? E para a gente começar a nossa Tributa Live, né? Então, estamos aí 14 minutos, mais de 15 minutos atrasados com a Tributa Live. Mais uma vez, em razão de compromissos. Eu estava aqui já coordenando o pessoal, algumas coisas que eles já iam fazer amanhã, distribuindo tarefas, vendo temas aí das mentorias, das próximas Tributa Lives. Estou tomando uma aguinha, sempre coloco também um pouquinho de bicarbonato, porque isso aí ajuda muito também a questão do refluxo. A gente fala muito durante o dia, né? Se alimenta nos horários errados, se alimenta besteira, aí acaba tendo um pouquinho de refluxo. Como faço para me inscrever no seu curso, Aldenire? Nós estamos aí com a mentoria aberta, Aldenire. No final eu falo para você como é que você faz. A mentoria vai começar em outubro, ok? Uma mentoria comigo, 7 encontros, 5 horas no mínimo cada encontro, mais de 35 horas juntos, só falando da prática, daqueles assuntos práticos selecionados para você iniciar com sucesso e para quem já tem experiência, para ganhar ainda mais dinheiro no direito tributário, pessoal. Então vamos lá. Jean está sempre por aqui também. Boa tarde, Jean. Seja muito bem-vindo. Pessoal, também podem vir para o YouTube, viu? Pode deixar os comentários aqui no YouTube que a gente vai conversando, tá? Escrevi algumas coisinhas sempre para a gente conversar, tá? Toda tributa live aí eu paro pelo menos na hora do almoço aí uns 20 minutinhos para escrever alguma coisa. Muitas vezes o tema a gente decide no dia ou no dia anterior, sem nada programado com relação a isso, sempre pensando como é que a gente pode ajudar cada vez mais
as pessoas a terem muito sucesso na área tributária. E o tema de hoje é: aprenda a ganhar dinheiro com as oportunidades que só o direito tributário lhe dá. Tá, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. Já estamos aí, vamos deixar um pouco de embromation. Já dei os recados iniciais, então vamos partir para o tema aí, ok? Bem, pessoal, eu falei ontem sobre as objeções no direito tributário, para você eliminar as objeções e você iniciar na área tributária. Hoje vamos falar as oportunidades que o direito tributário lhe dá. Como é que você pode ganhar dinheiro com o direito tributário. Eu queria começar, tá, a Tributa Live de hoje falando que, mais uma vez, que faculdade não prepara, tá, o advogado tributarista para absolutamente nada. Eu considero que é zero o preparo de uma faculdade com relação ao direito tributário. Isso já faz com que as pessoas saiam da faculdade achando que o direito tributário é um bicho de sete cabeças, que é para um nicho muito específico aí de advogados. O advogado tributarista realmente ganha muito dinheiro, eu posso dizer a você com toda sinceridade que eu vivo exclusivamente do direito tributário e meu padrão de vida é um padrão de vida alto, certo? O padrão de vida meu e da minha família é um padrão de vida alto e tudo que eu tenho na minha vida eu devo ao direito tributário. As pessoas às vezes saem da faculdade e pensam, a faculdade tem muito aquela visão de OAB, de preparar para a prova da OAB, preparar para a prova de concurso, e eu vejo muitas pessoas saindo da faculdade e dizendo, eu entrei na faculdade de Direito para fazer um concurso público. Eu até falei sobre isso aqui ontem com vocês, tá? Porque eu acho, pessoal, que se a pessoa fizer um concurso público na vida dela, eu respeito a opinião de todo mundo, tá? Mas eu relaciono muito a questão do concurso público. Não é todos os casos, tem as suas exceções. Mas eu relaciono muito a questão do concurso público à questão do medo do futuro, da questão da incerteza. Eu vou fazer um concurso público. Tem gente que faz concurso público para tudo que aparece. Aí o cara não sabe onde é que ele vai trabalhar, ele não sabe direito as pessoas que serão os colegas de trabalho dele, ele não sabe as funções que ele terá, ele não sabe que geralmente ele vai trabalhar com aquele mesmo salário apenas com alguns reajustes que terão a sua vida toda. Ele não sabe que muito dificilmente, com aquele salário que ele vai ganhar através de um concurso público, ele não será rico, ele pode ter até uma vida de uma classe média razoável, mas ele não vai ser um cara rico para andar naquele carro bom, para poder curtir uma casa de praia no final de semana com a família, né? Para ter uma assessoria de pessoas competentes que podem lhe ajudar a ganhar mais dinheiro ainda. Certamente isso aí não vai fazer parte de quem faz um concurso público. Eu acredito, pessoal, e eu vejo muito isso hoje na questão do direito, principalmente no direito tributário, que para uma pessoa ser bem-sucedida no direito tributário hoje, tá? A pessoa tem que ter vários requisitos, tá? Principalmente a pessoa tem que ser uma pessoa empreendedora, a pessoa tem que ser uma pessoa com visão, a pessoa não pode ter aquela visão, tá, fechada, parece um cavalo, certo? Que a faculdade estipula, que você tem que aprender isso, é só isso, é aquilo, e você tem que viver isso. Não, o direito hoje está muito amplo, está muito moderno, tá certo? Hoje você tem que ter outros requisitos para você atuar na área tributária, você tem que ter uma visão empreendedora, você tem que ter uma visão de futuro, tá certo? Muitas áreas do direito hoje estão se extinguindo, estão se acabando, pessoas estão sendo substituídas hoje por programas. Então você tem que ter essa visão de futuro, de empreendedor, saber resolver problemas de pessoas, saber resolver problemas de empresas, tá certo? Quando a gente souber resolver problemas de pessoas e de empresas, é quando o dinheiro vai chegar pesado na vida da gente, pessoal. Não é faculdade que vai te ensinar isso, não é uma pós-graduação que vai te ensinar isso, não é um mestrado que vai te ensinar isso,
não é um doutorado que vai te ensinar isso, pessoal. Eu digo com toda sinceridade. Eu digo isso para vocês, não é porque eu tenho uma empresa de cursos online, não, porque eu entrego muito mais do que eu cobro pelos meus cursos, eu não tenho dúvida disso. Eu digo porque eu tenho alunos com mestrado, tenho alunos com pós-graduação, tenho alunos que são contadores, tenho alunos que são auditores aqui de tribunais de contas aqui do estado e que me contratam porque se aposentaram, no caso dos auditores, para aprenderem como é que se resolvem problemas de empresas no âmbito do direito tributário, aquilo que a faculdade não ensina. E no direito tributário, pessoal, a área de atuação é imensa. Eu vejo hoje inúmeros advogados, hoje são, aqui no meu estado, eu acredito hoje que são mais de 30 faculdades de direito, na minha época, 20 anos atrás. Olá, Lázaro, Lázaro Souza, seja muito bem-vindo. Na época que eu me formei em Direito, eram aqui, há 20 anos atrás, né, em 1999, eram 3 faculdades no estado. Hoje acredito que são mais de 30. Eu vi uma pesquisa recente dizendo que são 1.210 cursos de Direito. Tá? Isso aí me assusta em alguma coisa? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Por que não me assusta? Porque eu escolhi uma área do direito para me aprimorar, para estudar todos os dias, tá certo? E eu boto na cabeça que nessa área eu vou fazer o que está no meu alcance para ser o melhor advogado tributarista que eu puder. Eu vou viver, estudar o direito tributário, porque eu gosto disso. Tá? É uma área que não tem audiência, é uma área que você não depende do judiciário para quase nada. É uma área que você recebe os seus honorários de forma antecipada, tá certo? O cliente chega aqui com um problema, é tanto para te defender. Aí o cara diz, doutor, eu posso dividir isso em quantas vezes? Você negocia com o cara, você já recebeu. Tá, aí tem processo que eu tô com ele na minha mesa ainda, tá certo? Que eu já recebi já faz uns 2 meses. Eu tô acompanhando a causa lá do cliente, tá tudo parado até agora, esperando o momento para agir, mas já recebi o dinheiro há pelo menos 2 meses atrás. Então, no direito tributário é isso. No direito tributário não tem audiência, a inadimplência é quase zero. Para mim, eu não tenho inadimplência. Eu tenho uma cláusula lá no meu contrato que eu digo lá que se o cara atrasar um mês lá comigo, tá certo? Eu renuncio à causa, tá? E ele contrata um outro advogado. Um ano passado, tinha um cara aqui que era metido a esperto, já tinha me alertado, ó, um colega aqui me indicou ele, certo? Olha, ele não paga nem os advogados trabalhistas dele. Eu digo, ó, comigo é diferente. Comigo ele vai ter que pagar, senão eu não ajudo ele, tá? Me indicaram como um cara que poderia resolver a situação dele. Ele veio para cá, dividi isso aí em 6 ou 7 pagamentos, uma defesa que eu ia fazer dele num processo, tá? Numa das parcelas ele atrasou. Aí eu tenho uma cláusula no meu contrato dizendo que se ele atrasar mais de 30 dias, eu renuncio. Eu digo, doutor, veja, eu não gosto muito de cobrar de cliente, eu não sei, eu cobro para os outros, para mim eu não sei cobrar, eu tenho esse defeito. Tá certo? E eu não gosto disso. Então, eu estou resolvendo tanta coisa para você. Paga, vou pagar amanhã. Não pagava, silenciei. Quando deu 30 dias, mandei lá uma foto da cláusula lá dizendo que eu estava renunciando. E digo, ó, indica aí o nome do colega para eu poder subestabelecer os meus poderes, que a partir de hoje eu não sou mais seu advogado, porque você deixou passar mais de 30 dias. O cara ficou doido. Não, doutor, não me lembrava nem dessa cláusula, não sei o quê. Aí, pô, depositou no mesmo dia. Depositou no mesmo dia. Pediu mil e uma desculpas, tá certo? Então, o mundo é isso é prática. Isso é vivência. Isso faculdade não ensina. Então, por exemplo, aí você pergunta, tem essa quantidade de faculdade toda aí de direito, tá? Mas será tem hoje pelo menos 1 milhão, segundo pesquisas aí que a gente escuta no mercado, há em torno de 1.200.000 advogados. Você acha que desses 1.200.000 advogados, todos são advogados tributaristas? Segundo uma pesquisa recente que também teve da OAB, tá? Na segunda fase da OAB, pelo menos, geralmente só 5% das pessoas que fazem a segunda fase da OAB escolhem o direito tributário por considerar o direito tributário extremamente difícil. E eu garanto a vocês que desses 5% dessas pessoas que escolhem, muitas delas não têm prática tributária nenhuma.
não tem prática tributária nenhuma, porque eu recebo muitos alunos do Brasil todo e pelas perguntas que eles me fazem, que eu entendo perfeitamente, a gente, como tem experiência de 20 anos atuando nisso, a gente sabe quando a pessoa, numa pergunta que a pessoa faz, a gente já sabe se o cara lá é cobra criada ou não é, se o cara lá sabe manejar um processo, não sabe, se sabe técnicas de estratégia de defesa, não sabe, o cara já entende. A gente tem um pouco de psicologia para ver isso. Eu garanto que desses 5% que fazem a segunda fase do AB, pelo menos só 2% ou menos do que isso tem experiência em direito tributário, pessoal. Só um dados recentes, por exemplo, que eu pedi que o pessoal pesquisasse aqui para mim antes de começar essa Tributa Live. é, Segundo o boletim Mapa de Empresas de junho de 2022, veja que foi agora, junho de 2022, 19.373 mil empresas estão ativas, 19 milhões, 19 milhões 373 mil empresas estão ativas no Brasil, tá? Exatamente. 19 milhões e 500 mil empresas estão ativas hoje no Brasil. Você acha que não existe campo no direito tributário, não existe espaço no direito tributário para você defender essas empresas? Você acha que com a carga tributária que existe, com a legislação doida que a gente tem, com o Estado, o município, União Federal descumprindo preceitos e normas jurídicas estabelecidas na própria Constituição Federal, não existe campo para você atuar no direito tributário, pessoal. É vastíssimo o campo para você atuar no direito tributário. E se você entender da prática tributária, se você colocar na cabeça que você será o melhor nessa área, se você fizer por merecer, se você fizer como eu faço, estudar pelo menos entre 1 a 2 horas todos os dias de direito tributário. E isso hoje, para mim, isso não é esforço. No começo até parece que é um pouco de esforço, mas eu estudo direito tributário onde eu estou, pessoal. Eu já disse aqui para vocês que, por exemplo, eu moro em uma área de campo, é 1 hora daqui de Recife. Meu escritório é aqui em Recife. Minha vida toda foi aqui em Recife. Mas hoje eu optei. Veja, a liberdade que o direito tributário me proporciona, o dinheiro que o direito tributário me proporciona. Hoje eu optei em morar em uma área de campo, uma área preservada, em um lugar belíssimo aqui, cheio de passarinhos, cheio de saguinhos, de arara que vai voando assim. Ontem mesmo eu tava filmando aí um pica-pau que tava como se fosse num pé de coqueiro lá, bicando lá o coqueiro, lá do lado da minha casa, eu olhando assim, filmando. Quer dizer, veja que maravilha, tá certo? E vem para cá 1 hora para trabalhar todos os dias. Eu venho para cá estudando direito tributário. Quando eu volto para casa à noite, 8 horas, 9 horas, às vezes cansado, você acha que eu vou escutando música? Eu vou escutando palestras envolvendo o direito tributário. Minha cabeça está sempre sendo envolvida com duas coisas extremamente importantes na minha vida: prosperidade e direito tributário. Prosperidade, eu tenho muitos mentores de prosperidade, meu principal é o Bruno Gimenez e Patrícia Cândido do Luz da Serra, tá certo? Mas eu só foco naquilo que ajuda o meu crescimento, tá? Aquele poder do hábito, né? Tem hábitos bons. Quais são os seus hábitos diários? Se seus hábitos diários são hábitos bons, certamente você vai colher coisas boas. A gente não, a gente planta e a gente colhe o que a gente planta. A gente não tem como plantar abacaxi e colher morango silvestres, né? A gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, o que a gente está plantando hoje, certamente você vai colher amanhã. E por que o direito tributário é uma oportunidade única para você ganhar muito dinheiro? Porque no direito tributário tem várias áreas de atuação, pessoal. Não tem existe muito estresse no direito tributário, existe. Tá? Tem horas que a gente tá de saco cheio, até no direito tributário, tem horas que eu tô assim também. Mas depois, quando eu comparo a minha vida
com a vida de outros colegas que chegam para mim o dia a dia, eu digo, poxa, como eu sou abençoado. Eu nunca fui para uma audiência no direito tributário há 20 anos atuando, nunca fui para uma audiência. A grande maioria das situações eu resolvo aqui no meu próprio escritório mesmo. E quando eu preciso deslocar alguém, eu tenho 2 ou 3 funcionários daqui que saem para mim, que me ajudam a resolver as situações. Todas as vezes foi assim? Não, tá? Eu tive que ralar muito. A aula de ontem eu falei isso, certas objeções. Quanto tempo da minha vida, pelo menos 10 anos, eu passei ganhando um salário mínimo, até entender isso, essas oportunidades, a entender que eu era o criador da minha própria realidade, certo? Quando eu comecei a entender que dependia tudo exclusivamente de mim, claro, com a ajuda do meu Deus que mora dentro de mim, não mora fora, tá certo? Aí eu poderia conseguir muito mais coisas. Foi quando minha vida deslanchou, tá certo? Eu comecei a abrir empresas de cursos online, comecei a fazer tributa lives praticamente todos os dias. Então veja, primeiro você tem que vencer o medo, tá? Vença seu medo. Não tenha medo de se expor, porque quem não se expõe, tá certo? Não ganha dinheiro. Quem tem vergonha não ganha dinheiro. Seja um vendedor, aprenda a vender. Aprenda a vender. Tá certo? Tem pessoas com autoconhecimento por aí, tá? E que ninguém sabe que elas têm esse conhecimento todo, porque elas não sabem vender, elas não se mostram, tá certo? Quem não se mostra não é visto, quem não é visto, ninguém quer saber de você, tá? Ninguém sabe nem que você existe, tá certo? Então se mostre para as pessoas, mostre que você tem conhecimento, tá? Na área tributária você pode hoje trabalhar home office. Você não precisa ter um escritório físico para você trabalhar, tá? É bom ter um escritório, até a questão da cobrança de honorários ajuda também com relação a isso, mas hoje, principalmente depois da pandemia, não é necessário mais você ter um escritório, despesas com escritório para você começar a atuar na área tributária. Hoje você pode fazer tudo disso da sua casa. Minha esposa é minha sócia, ela fez um escritório lá na casa da gente, tá certo? Muito arrumadinho, com uma vista bonita para uma mata preservada, tá certo? Uma internet razoável e ela trabalha tudo, faz todas as reuniões, ela não vem mais aqui para o escritório, tá certo? Ela não vem mais aqui para o escritório, ela optou por trabalhar diretamente de casa. E de casa ela consegue dar entrada em várias ações em todo o Brasil em razão da tecnologia. Então veja que oportunidade hoje. Antigamente eu me lembro que para eu dar entrada, para fazer uma defesa de uma empresa, por exemplo, aqui perto, em Maceió, que é um estado vizinho, eu tinha que pegar o carro, viajar 4 horas para chegar lá, protocolar, despachar um processo. Hoje eu faço tudo eletrônico. As teses tributárias, oportunidades de recuperação de crédito, tem tese para todos os tipos de situações diferentes. Tem teses para pessoas físicas, a não incidência de imposto de renda sobre pensões alimentícias, decisões recentes lá do STF, que eu já tenho tributa live falando isso aqui com vocês. Tem a questão do TUST e do TUSD, que teve a questão da Lei Complementar 194, que alterou lá o artigo 3º da Lei Candido, acrescentando o inciso 10º, dizendo que agora não incide mesmo sobre serviço de tarifa de transmissão e distribuição de energia elétrica, mais uma oportunidade. A questão lá daquelas teses filhotes, todas elas da tese do século, a questão dos 20 salários mínimos sobre as contribuições, o limite de 20 salários mínimos sobre as contribuições para fiscais, não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória, o PES, que é a tese tributária do momento aí, 60 meses sem recolher PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido, pessoal. Tem tudo isso aqui você encontra de graça aqui na Tributa Live. Todas essas teses têm pelo menos uma aula de 45 minutos ou mais de uma hora eu explicando cada uma dessas teses no nosso curso, evidentemente que aí é muito mais completo. Só o curso online é mais de 44 horas, né? A mentoria são mais de 35 horas, focando naquelas principais teses que dão lucratividade aqui para o escritório todos os meses. Ó, tem todas essas teses. Eu trabalho com as 5. Essas 5 para mim me dão X de faturamento todos os meses aqui no escritório, certo? Então é para isso que serve
as oportunidades no direito tributário. Mas é só tese que você pode trabalhar no direito tributário? Não. Quem me acompanha aqui, por exemplo, nas Tributa Lives sabe o quanto eu amo atuar em execuções fiscais, pois só de um cliente eu defendi em 276 execuções fiscais durante 18 anos, certo? Esse cliente tinha 176 milhões em débitos tributários, a grande maioria no âmbito federal, certo? Nunca levaram um real desses caras. Nunca levaram um real. Vocês sabiam, pessoal, que outro dado recente aqui que eu peguei numa pesquisa, eu coloquei aqui, ó, isso do CNJ, tá? Do ano passado, 39% dos casos, dos processos tributários são execuções fiscais. Ou seja, 40% disso tudo de cada 100, 40 são execuções fiscais. Dessas execuções fiscais, 73% delas envolvem matérias tributárias. As outras envolvendo contribuições de melhoria, cobrança de multa, que não tem natureza tributária, a não ser que seja multa tributária, certo? Mas for uma outra multa qualquer, não tem essas contribuições aí para esses órgãos, OAB, CREA, essas coisas todas. 73% das execuções fiscais se envolvem matéria tributária. E você sabia aqui, ó, veja como é bom você saber montar estratégias em execuções fiscais, tá certo? Porque tem um determinado momento que se você souber atuar numa execução fiscal, que ela tem grande possibilidade de parar e depois o seu trabalho vai ser somente acompanhar aquela execução fiscal até o final. E isso está dizendo aqui na pesquisa do CNJ. 90%, certo? Do congestionamento do judiciário, ou seja, 90% das ações que estão paradas no judiciário são execuções fiscais. Então veja porque toda vez que eu vejo uma pesquisa dessa, eu digo, tá vendo como sempre eu estou falando, assim, eu falo sempre da execução fiscal e cada vez eu considero que eu estou mais certo com relação a isso. Numa execução fiscal, por exemplo, envolvendo R$ 1 milhão, tá? Que chega aqui isso com muita facilidade, você pode facilmente começar cobrando. Quando você mostra para o cara que você é o cara, que você tem todas as ferramentas para ajudá-lo, sem prometer algo que você não possa cumprir, sendo honesto, mostrando que ele está contratando um advogado íntegro, um advogado que parece um pitbull, que vai defender os interesses dele até o final. O cliente quer saber isso, pessoal. O cliente quer saber muito pouco de direito. O cliente quer saber o que, é que você vai fazer por ele. Por que ele tem que confiar o dinheiro dele em você? Com tanta gente aqui, por que ele tem que te contratar? O que é que você tem de diferente dos demais advogados? Você vai mostrar para ele que você vai ficar com ele até o final, tá certo? Que você vai fazer tudo que está permitido em lei e até um pouco mais além, sendo muito íntegro para você defender os interesses dele, tá certo? Que tudo que for necessário você vai passar para ele, que você, eu digo isso para os meus clientes, olha, você não está me contratando, você não está me pagando caro para ser seu advogado nessas execuções fiscais? Deixe comigo, deixe comigo. Se eu precisar, eu lhe ligo. Todos os meus clientes sabem que eu ligo muito pouco para eles, quase nada. A não ser para pedir um documento, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu acho que quando o empresário confia no advogado, tá certo? E coloca no advogado todas as suas fichas, ele tem que cuidar da vida dele, produzir, ir atrás de dinheiro, atrás do pagamento da folha dele, do prolabore dele, para ganhar muito dinheiro, para depois continuar te pagando mais, cada vez mais e mais você crescer também com aquela empresa. E aquilo ali você vai abarcar, aquilo ali você vai defender. Então é muito. Quando chega uma execução fiscal dessa de 1 milhão, facilmente eu começo a cobrar dele aí 10% disso aí. R$ 100 mil para fazer a defesa dele e acompanhar esse processo até o final. Tem gente que cobra um valor inicial, um valor por mês aí para ficar recebendo para ficar acompanhando essa execução fiscal e um valor no final, um honorários de êxito no final. Eu geralmente cobro no início, tá? Eu cobro entre 10%, 15%, a depender do valor da execução fiscal. Um caso como esse de R$ 1 milhão, facilmente eu começaria a cobrar dele
R$ 100.000 para defender. Lá a pessoa vai dizer, ah, mas isso é o senhor, não é? O cliente, não, quando chega aqui comigo, ele não quer, nunca me perguntou quantos anos eu tenho de formado, qual foi a faculdade que eu me formei, se eu tenho mestrado na área, se eu tenho doutorado na área, se eu tenho pós-graduação na área. Não. Ele chega aqui através dessas Tributa Lives, por isso que é importante você mostrar conhecimento, principalmente um advogado jovem que quer iniciar na área tributária. É a mesma coisa de um médico. Quando você chega no médico, o médico está com aquela carinha ainda de menino, aquela carinha ainda lambida, você fica meio desconfiado com relação a isso. É diferente às vezes que o cara vê um gordão lá com um barbão ali, cara, pô, esse cara aí, às vezes tá cheio dos médicos, tá bem, essas coisas todas, mas às vezes você confia mais do que um cara jovem, porque mostra mais experiência, não é? Então, como é que a gente tira essas objeções? Mostrando conhecimento, mostrando que você tem estratégias montadas que você pode ajudar aquela empresa. Então, você pode cobrar facilmente numa situação como essa, seus 10%, R$ 100.000, ou 5%, R$ 50.000, ou 2,5%, que é R$ 25.000. Ah, se o cara criar alguma objeção, pô, vamos parcelar isso aí, esses 50.000, vamos parcelar. R$ 5.000 por mês está bom para você? Ah, doutor, R$ 5.000 é diferente de 100. Então, a gente faz 10 pagamentos de 5, tá certo? Sempre colocando aquela cláusula, se o cara atrasar um mês, você renuncia, tá? E nisso você tem 10 meses aí da sua manutenção, da manutenção do seu escritório. Pessoal, no direito tributário tem muito disso, graças a Deus. Eu tô com uma lista agora aqui, que eu liguei hoje, das empresas que foram executadas aqui no estado de Pernambuco a semana passada, do dia 15 do 9 para cá. Hoje eu recebi mais de 60 empresas, certo? Que estão sendo executadas de valores variadíssimos, entre 600 mil, 300 mil, 1 milhão. Tem empresas devendo R$ 2 milhões e a gente liga para falar com ela sobre essas execuções fiscais. A grande maioria já tem advogados, outras não. Numa lista dessa de 60, por exemplo, hoje, eu liguei em torno de umas 20, 25. Uma delas se interessou em marcar uma reunião comigo. Disse que não tem advogado defendendo ela numa causa como essa. Um processo envolvendo R$ 650.000. Quer dizer, a gente vai atrás. Essa dá uma oportunidade como essa, 10%, 65 mil, ou até 5%, 30 e poucos mil reais, para defender uma única execução fiscal. Veja como no direito tributário o dinheiro é diferente das outras áreas do direito. Eu vejo advogado para defender aquela senhora ali numa ação de família, numa ação de pensão alimentícia, eu cobrei R$ 2.000. Eu digo, R$ 2.000. R$ 2.000 eu cobro hoje aqui para atender o cara aqui 1 hora. Eu cobro, na verdade, um salário mínimo. Mas é isso que eu cobro, às vezes, para atender o cara aqui 1 hora, para esclarecer ele todo. Isso quando o cara terminou, o cara vai embora, tchau. Se quiser ainda que eu continue sendo advogado, a gente vai falar sobre outros valores. Esses valores estão disponíveis para todo mundo. É claro que no começo de carreira, você não, pode não ter essa facilidade toda. Por isso que é tão importante a gente ter mentores na nossa vida, pessoas que já passaram por aquilo que a gente não precisa passar. Mentor não é um cara diferente de você, não é um cara que tem quatro cabeças, quatro pernas, não é um cara diferente de você, é um cara que já passou por aquilo que você não precisa passar. Ah, sozinho você pode até conseguir, mas você, em vez de demorar 10 anos para conseguir, você encurta o caminho em 1 ano, 2 anos, você já está tendo frutos disso. Para isso que serve uma mentoria. Então é para isso que serve você aprender a atuar com a prática tributária, tá certo, pessoal? Então vê que tem oportunidade demais. E quando eu vejo aqui que 90% das execuções fiscais ficam paradas, eu digo, nossa, você cobra isso e muitas vezes lá na frente, tá? Se você souber fazer as estratégias que eu ensino, tanto no meu livro, como se tornar um especialista em execuções fiscais, que está aqui, ó, o livro. Como se tornar um especialista em execuções fiscais, como no outro, como se tornar um advogado tributarista. E tem o meu terceiro de ICMS aí, que só o Papai do Céu sabe quando é que a gente vai terminar, tá? Isso é procrastinação. Se eu quisesse, eu tinha terminado. Material já tem, conhecimento eu tenho, basta nem que eu quisesse sentar de madrugada para fazer, né? É porque eu não estou comprometido com isso. Quando a gente está comprometido, pode chover canivete que a gente faz. Nesses dois eu tava.
né? Nesses dois eu estava, mas eu estou com outros projetos em mente, estou muito focado na questão da mentoria. A mentoria consome muito meu tempo, é muito gratificante, eu aprendo demais com os meus mentorandos, demais, pessoas aí do zero e gente com autoconhecimento, que a gente troca muitas informações, mas para isso eu tenho que estar sempre durante 40, 45 dias monitorando a galera, respondendo as perguntas, trazendo material, a gente tratando somente dessa questão dessa prática, então isso consome muito tempo. E mesmo do mesma forma com relação aos clientes. Mas veja que minha visão hoje é uma visão de empreendedor. E o advogado tributarista, se você quiser ter muito sucesso, ganhar muito dinheiro, você também tem que ter essa visão de empreendedor. Você tem que enxergar as oportunidades que o direito tributário lhe dá, tá certo? No começo, você geralmente vai fazer uma clínica geral no direito tributário, tudo que vier você vai aprender na marra e vai começar a fazer, mas depois você pode se tornar, digamos, uma referência numa determinada área do direito tributário. Hoje eu dou aula para vocês aqui em Tributa Live de tudo, tá? Mas se você perguntar o que é que você se acha o bambambam bam, bam no direito tributário, eu digo para você com toda sinceridade, até porque eu vejo gente me seguindo aqui nas Tributa Lives que vendem cursos também em execuções fiscais, que são juízes em execuções fiscais, gente que são auditoras aqui do Estado, que me acompanham na Tributa Live, porque ela sabe que o que eu falo aqui tem muita referência, que são execuções fiscais. Porque o que eu já levei de cacetada em 20 anos atuando, defendendo, por exemplo, essa empresa, que tinha 176 milhões em débitos, tá certo? E nunca levaram um real dos caras. Eu perdi metade dos meus cabelos, acho que defendendo essa empresa aí. Então, essa experiência, pessoal, não tem quem pague, não tem quem ensine. Imagina você ter uma pessoa, certo? Que possa passar todas essas dicas para você em uma área como essa de execuções fiscais, por exemplo, que é uma oportunidade de ouro para você ganhar dinheiro no direito tributário. Já falei aqui para vocês de teses, estou falando aqui de execuções fiscais e tem mais outras áreas, é muita coisa para você ganhar dinheiro. Áreas que você não tem, assim, acho que metade do trabalho que você teria em outro ramo do direito. Eu vejo meus colegas trabalhistas aí indo para audiência, fazendo audiência aqui e ali, e recurso aqui, recurso ali, e que a gente não tem isso tudo. Ah, pensa que no direito tributário é só flores, as coisas vão caindo assim na sua cabeça, parece aqueles filmes da Disney, daquelas princesas que você vai andando naquelas nuvens. Não, não é assim. É muito estressante, é muita responsabilidade, é muito comprometimento, como eu falei ontem. Quantos e quantos finais de semana eu abri mão dos meus finais de semana com a equipe aqui no escritório, trabalhando no sábado e domingo, chegando de 8 horas, saindo de 8 horas da noite, certo? Para resolver bronca de empresa, para estar com a petição pronta na segunda-feira para dar entrada no mandato de segurança, para resolver uma bronca, para uma empresa participar de uma licitação, para uma empresa ter uma certidão negativa de débito, para uma empresa poder emitir uma nota fiscal, para uma empresa ter um bem desbloqueado, para uma empresa ter a conta desbloqueada para pagar a folha de funcionário. Quantas e quantas e quantas vezes eu não fiz isso? Né? Isso causa estresse, causa, isso dá cansaço, tá certo? Tem muita cobrança, mas eu garanto a você que é muito, mas muito menor do que as outras áreas do direito e a remuneração é muito maior. Tem uma outra área do direito do tributário que é extremamente vantajosa e simples do ponto de vista econômico e do ponto de vista assim processual, e do ponto de vista econômico, assim, financeiro, muito lucrativa, que é a área de você aprender a atuar com os processos administrativos, pessoal. Processo administrativo não tem aquelas formalidades do judiciário, não se paga custas, qualquer um pode fazer a defesa administrativa, o advogado, o contador, o próprio empresário. É, não tem a formalidade do judiciário. Quando você vai dar entrada no recurso, por exemplo, que vai ser julgado na segunda instância administrativa federal, que é o CARF, lá em Brasília, você vai para o CARF, lá em Brasília, da entrada nisso, você protocola na Receita Federal, online, através do ECAC, você trabalha, protocola aqui até online, ele manda para lá, é julgado pelo CARF, vem o resultado para cá e você recebe depois a intimação através das notificações eletrônicas lá nos correiozinhos lá do próprio ECAC, quando você tem um endereço eletrônico que todas as empresas têm. Quer dizer, tudo você faz por lá.
né? Não se paga sucumbências no processo administrativo, suspende a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, enquanto não tramitar a ação na esfera administrativa, o fisco depois não pode lhe executar ou protestar, ou cobrar, ou escrever seu nome no carnê, ou negar sua certidão negativa de débito, não pode fazer nada disso. Se ele fizer, ele está errado, certo? Lhe dá mais pano para manga para você entrar com outras ações, cobrar. E quantas vezes já não chegaram pessoas com processos administrativos aqui de meio milhão, 1 milhão, e você com, eu vou te cobrar 10%, 15%, doutor, é muito. Aí você usa o poder da argumentação, faz o caro ficar barato, ofereça sempre mais do que as pessoas estão pagando pelo seu serviço. Ó, vamos fazer o seguinte, ó, eu posso ficar trabalhando aqui para você nesse processo administrativo, não sei quando vai ser julgado, mas possa ser que demore 5 anos, 10 anos. Eu tenho um caso aqui que eu dei entrada na defesa em primeiro grau, até agora não foi julgado sequer em primeiro grau. Isso no estado aqui de Pernambuco, no TAT, no Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Pernambuco. No ano de 2013, eu dei entrada, foi no ano que meu filho nasceu, minha esposa estava em licença, eu fiz a defesa, que era um cliente que ela cuidava mais, eu fiz a defesa, dei entrada, todo mês a gente acompanha aqui, até hoje, nunca houve nenhum julgamento. A exigibilidade está suspensa, o cara nem lembra mais disso. Envolvia R$ 1 milhão. Quer dizer, veja, você vai falar para o cara, olha, pode ser que eu demore uma vida, 10 anos defendendo um processo administrativo desse. Eu não sei nem se eu estou vivo daqui a 10 anos. Você não sabe nem sequer se está vivo daqui a 10 anos. Mas eu vou fazer ainda mais. Se a gente perder na esfera de. Que ainda, estou falando de primeira instância, né? Ainda tem um recurso, ainda tem um outro recurso. Quer dizer que isso ainda pode demorar uns 15 anos. Uns 15 anos. É claro que se perder, quando vier, vem a cobrança com juros, com multa e tudo mais, tá? Mas o cara já não está pagando 1 milhão mesmo, já não tem dinheiro para pagar, nesse tempo todinho o cara não sabe nem se está vivo, não sabe nem se a empresa anterior ainda está viva, se ele já está com outra empresa. Então muita coisa pode acontecer em 10 anos, né? A prática é diferente da teoria. Sempre eu digo isso aqui para vocês, tá certo? Então o que é que acontece? Numa situação como essa, diz, olha, se ainda a gente perder, a gente ainda vou colocar aqui no contrato que eu ainda vou te defender, na esfera, na esfera judicial, ou na própria execução fiscal, se for o caso, porque a gente já perdeu na esfera administrativa, ou até a gente entra com uma ação anulatória de débito fiscal e vai brigar no judiciário se você quiser aí, certo? Correr aí no risco de pagar sucumbência, se perder e tudo mais, ou a gente espera o fisco executar e a gente briga na própria execução fiscal, mas ainda vou te defender na esfera judicial, que isso ainda pode demorar mais 10 anos. Ou seja, eu posso ficar 20 anos com você só recebendo isso aqui. Aí o cara vai pensar, pô, doutor, realmente é barato, só isso que o senhor cobrou para isso tudo que o senhor vai fazer, e eu ainda te faço mais, ainda posso pegar esses R$ 100 mil nesse 1 milhão que eu estou te cobrando aí de honorários, tu divide aí em 10 pagamentos de 10 para mim. E aí, você tem 10 meses aí recebendo isso, cara. É uma petição, dois ou três que você vai fazer, isso ainda vai demorar muito tempo. Então, veja as oportunidades que o direito tributário lhe dá, pessoal. É oportunidade demais. Por isso que na nossa mentoria, eu começo a mentoria em 2 encontros de 5 horas cada encontro, 10 horas falando só com os meus mentorandos sobre, ensinando a eles isso aqui, ó, a se tornarem um especialista em execução fiscal, porque eu sei que tem muito dinheiro aqui, muito dinheiro envolvido em execução fiscal, pessoal. Recentemente eu resolvi uma bronca de um cara aqui que ele me pagou um honorário finais que nem eu esperava aqui, que muitos aí não recebem isso durante um ano de trabalho aí duro em outras áreas do direito, certo? Porque a gente conseguiu resolver. Então tem muitas oportunidades em execuções fiscais. Quando eu termino isso na mentoria, eu parto para quê? Para as teses tributárias. Eu explico lá as principais teses e trabalho com os meus alunos, pelo menos em 5. Digo, ó, o que eu trabalho, o que eu gosto de trabalhar aqui são essas cinco que me dão X de faturamento por mês aqui no escritório. Hoje o meu faturamento aqui, metade são teses, metade são execuções fiscais. Tem os partidos que eu recebo mensais aqui no escritório, mas eu confesso hoje, depois de algum tempo, certo? Com toda a sinceridade que vai do fundo da minha alma, hoje eu não namoro mais tanto partidas mensais. Eu vejo muitos colegas, não, partido mensal é bom, que fica aquela questão da estabilidade, você lembra? A estabilidade, às vezes tem alguma coisa a ver com medo, porque pelo menos eu tenho aquele valor que entra certo todo mês. Mas às vezes o cara, por exemplo, eu tenho aqui 2 partidos mensais que o cara me paga 7 salários, um em 7 salários, outro, um tem 16 anos comigo, o outro tem 13 anos comigo, certo? E os caras me pagam isso. Um eu defendo o cara em 30 execuções fiscais, o outro eu defendo em torno disso aí também, em 25.
a 30 execuções fiscais, cada execução dessa aí mais de R$ 1 milhão, tá? Com muita coisa correndo nessa, ou seja, eu estou com 60 processos para cuidar disso. Às vezes em uma execução fiscal só. Dessa forma que eu estou falando para vocês, com você cobrando 10%, 15%, 5% e dividindo, você já ganha isso um ano todo, tá? Para atuar em uma única execução. Então você não fica vinculado a tanta coisa e você pode ter um pouco mais de tempo para gravar Tributa Lives, para ser empreendedor, para ensinar os advogados a fazer isso que você faz, tá certo? Então você tem que gerir o seu tempo. Você tem que saber também ser um gestor do seu escritório, você tem que ser um gestor da sua vida. Hoje todo mundo tem 24 horas. Hoje não, todo mundo tem 24 horas, né? Independentemente de quem seja, tá? Então o que eu tenho de mais precioso hoje na minha vida é o meu tempo. Então, se eu posso ganhar em uma única execução isso, por que eu vou trabalhar em 30 para ganhar isso? Não é verdade? Então, no começo, às vezes, a gente não tem tantas escolhas assim, mas depois, gradualmente, você vai fazendo essas escolhas. Você vai gerindo o seu tempo, você vai pegando, contratando mais pessoas, ensinando que as pessoas também podem ajudar você a ter mais um cliente. Se você pegar um funcionário aqui, outro funcionário ali, você tem que saber gerir o seu tempo, gerir suas economias, ter uma gestão do escritório. Eu falei isso ontem, sobre como você eliminar objeções. Então, veja, já falei aqui de teses, já falei aqui de execuções fiscais, já falei aqui de processo administrativo. Tem gente que só trabalha, por exemplo, com planejamento tributário, tá certo? A gente escolhe os melhores regimes que uma empresa pode aderir. A gente tem um módulo só no nosso curso de teses, no nosso curso de tese não, nosso curso de Seja um Advogado, nossa mentoria, tanto no curso quanto na mentoria, só envolvendo contabilidade, o melhor regime de tributação, lucro real, simples, lucro presumido, quais características de cada regime, fazendo cálculos, pegando planilhas para mostrar, ó, nesse caso, veja que o melhor regime foi o lucro real, nesse caso, veja que o melhor regime foi o lucro presumido. O Simples Nacional é bom, mas o Simples Nacional às vezes não fica bom. Eu já tive vários e vários exemplos disso, porque o Simples Nacional, o cara não aproveita o crédito, certo? Então, se eu estou comprando e também não transfere o crédito. Então, se eu estou comprando de você que está no Simples, certo? E não posso pegar o crédito, aproveitar o crédito daquela nota fiscal que você está emitindo para mim, nada. E estou comprando de um cara lá que está no lucro real presumido e posso, por exemplo, aproveitar 18% só de ICMS naquela nota, eu vou preferir comprar do cara, que eu posso aproveitar o crédito cheio, o crédito daquela nota fiscal que ele está me vendendo, para pagar menos ICMS no final do que comprar de você, que eu não vou aproveitar crédito de nada, a não ser 4% de ICMS, que o Simples ainda transfere 4% de ICMS. Porque são raras as questões que o Simples transfere crédito. Então, tudo isso a gente analisa. Tá certo? Tem a questão do planejamento tributário, é extremamente relevante isso também. Você saber trabalhar com isso no direito tributário. No direito tributário é muita oportunidade. A gente podia passar um dia aqui falando para vocês sobre as oportunidades que o direito tributário lhe dá. São tantas oportunidades, com toda sinceridade, que vai do fundo da minha alma. Aí essa quantidade todinha que existe em faculdade de advogados, eu estou mostrando para vocês, pessoal, que dá dessa quantidade todinha, menos de 5%, faz a segunda fase da OAB em tributário, porque não tem prática tributária nenhuma, e desse 5%, a metade nunca estagiou, nunca aprendeu, ele apenas só teve conhecimento, e a prova de OAB também não prepara o cara para aprender a resolver isso que eu estou ensinando aqui a vocês, não. Hoje, prova de OAB ficou muito similar a concurso. O cara faz a faculdade para fazer um concurso que é passar na prova da OAB, e depois disso vai fazer outros concursos para ver se tem uma certa estabilidade. Eu nunca fiz concurso na minha vida. Para não dizer que eu nunca fiz concurso, que eu não gosto de emitir, eu acho que no primeiro ano da minha vida eu fiz um concurso para procurador de município aqui de Recife, certo? Não fui ver nem minha nota. Não fui ver nem se eu passei. Depois eu fui lá, fiz a prova e depois fui embora. Não fui ver nem se eu passei. Nunca tive esse dom, digamos assim, isso aí. Não é nem é dom isso aí. Eu não estou falando sobre dom.
né? Eu nunca tive esse ímpeto, essa vontade de fazer concurso, certo? Eu sempre quis ser empreendedor, eu sempre quis viver do direito tributário, eu sempre namorei o direito tributário, eu sempre vi no direito tributário a oportunidade de mudar de vida, eu sempre vi no direito tributário a oportunidade de poder andar no carro que eu quero, morar na casa que eu quero, ter a estabilidade que eu quero, dar a vida para minha família que eu quero, tá certo? Ter os funcionários que eu quero, se eu não quiser eu também não tenho. Então, tudo isso eu tenho essa estabilidade graças ao direito tributário, pessoal. E as oportunidades são tantas que tem vezes que olha, eu prefiro atuar só nisso aqui do que ficar pegando também tudo, tá abarcando tudo, porque se eu quero dar um serviço de qualidade para o meu cliente, dar um serviço de excelência para o meu cliente, eu também não posso abarcar tudo, tá? Tenho muitas oportunidades de você fazer parcerias no direito tributário. Como você tem a oportunidade de fazer parceria, pessoal? Eu falei isso com vocês ontem, na aula sobre objeções, na tributária sobre objeções. Como tenho alunos, não perdi o número de alunos que eu tenho no Brasil. Muitos. E olha que no nosso curso online, nós temos lá também mais de 82 petições prontas. Porque eu sei que apesar da gente se esforçar, apesar da gente entregar tudo, sem sombra de dúvida para os nossos alunos, muitos ainda se deixam vencer pelo medo, tá? E se sentem inseguros. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei 82 petições prontas, envolvendo defesas em todo tipo de cobrança em execução fiscal. Pelo menos 9 modelos de teses prontas lá, ou são 8 modelos, ou são mais, nem sei quantas são defesas administrativas, mandado de segurança contra apreensão indevida de mercadoria, mandado de segurança contra cancelamento de inscrição por causa de débito no Estado. Tem todo tipo de petição que você possa imaginar. Indeferimento de mandado de segurança, porque o juiz mandou você emendar a causa, e você mostrando lá através de decisões da STJ que não tem valor econômico mandado de segurança. Quer dizer, eu facilitei ao máximo a vida, certo, dos advogados, trazendo essas petições prontas, para tirar essa objeção de medo. O que é que eu posso eliminar de objeção dos meus alunos? Aí eu vou trazendo, eu vou entregando. Eu já fazia isso de graça quando eu criei esse canal no ano de 2017, com um único objetivo: mostrar para todas as pessoas que o direito tributário não é esse bicho de 7 cabeças que todas as pessoas pintam por aí. Não é. Tire isso da cabeça, tira isso aí. Hoje, os estagiários que trabalham comigo, hoje aqui comigo, certo? Eles dão aula hoje para os professores deles, certo? Muitos professores deles, alguns já foram alunos meus também, tá certo? Mas de tanto eles trabalharem comigo hoje aqui, se eles for para frente para falar qualquer assunto na área tributária, eles vão falar, tá certo? Porque eles têm a prática. A lei está dizendo isso, mas professor, se a gente fizer isso aqui, não resolve melhor, não. O cara já fica assim, hã, hã. Por quê? Porque a maioria dos professores, como eu falei ontem, também não tem prática. Porque quem é advogado realmente trabalhista, ó, quem é advogado, com todo respeito, quem é advogado realmente tributarista, não se sujeita a dar aula numa faculdade para receber R$ 2.000 por mês, ir lá 2 vezes, 3 vezes na semana, ainda corrigir prova, ter aborrecimento, corrigir TCC, e isso aí não se sujeita a isso, porque o cara, isso aí vem de uma forma tão fácil e tão tranquila, que o cara não se sujeita. E eu estou dizendo isso para vocês, pessoal, não é para me considerar melhor do que ninguém, não, que eu não sou, tá certo? Eu não sou diferente. E isso eu mostro para todos os meus alunos. Quando eles saem da mentoria, eles saem com aquele olho vermelho, assim, parece aquele soldado que saiu lá do treinamento do exército, que quer ir para a rua, que já quer mostrar serviço, porque ele diz, poxa, eu não sabia que eu podia resolver isso, eu não sabia que eu podia fazer isso. Uma aluna, Priscila, que de vez em quando está aqui, diz, olha, o cara chegou para mim, era 3 milhões uma execução fiscal, ele queria me cobrar, ele queria me pagar R$ 2.000 para fazer a defesa dele. Aí eu digo, qual, faço isso não, faço não, só vou fazer por 30 mil. O cara, o quê? Mas você sempre cobrou isso, cobrava no passado, mas hoje eu não cobro mais. Quer dizer, você se valoriza. Até porque lembre do seguinte, preço é filtro, tá certo? Preço é filtro, tá? Mais preço você, maior for os seus honorários, a sua cobrança, mais pessoas selecionadas vão vir contratar o seu serviço. Quando eu vendia cursos online, quando eu comecei a vender cursos online por R$ 300, R$ 400, olha o que as pessoas
Parece que queria espremer a gente, porque comprava um curso de 300, 400 reais. Olha, não deixava a gente em paz, mandava mensagem no final de semana, no domingo à noite. Quando eu passei, eu melhorei totalmente os cursos, né? Que eram 15 horas antigamente, eu passei para mais de 44 horas, regravei todos eles, lancei a mentoria depois e comecei a cobrar um preço justo, muito inferior até o valor que o curso passava, o nível modificou completamente. Vieram mais alunos e alunos mais qualificados, pessoas que às vezes não dão nem trabalho. Os caras terminam a aula, os caras agradecem, ficam extremamente felizes e vão embora. Que aí, cara, professor, só naquilo que o senhor falou na primeira aula, para mim já valeu a mentoria. Eu digo, nossa. Enquanto às vezes um cara compra um livro de 100 reais, o cara parece que acha que é teu dono e quer ficar te sugando aí o mês todinho, onde eu não prometo isso para ninguém. Então, bota isso na cabeça. Preço é filtro, tá certo? Então, se dê valor, o termo certo é esse, se dê valor, tá certo? Agora faça por merecer. Não faça qualquer coisa, vou fazer de qualquer jeito mesmo. Não, não faça, porque você fazendo dessa forma, você está indo, inclusive, contra uma lei universal, tá certo? Tudo que você fizer, tudo que você plantar, você vai colher lá na frente. Eu sempre pensei assim, tá? Desde quando eu cobrava isso aqui por cada processo que eu faço, tá certo? Hoje, graças a Deus, meus honorários são totalmente diferentes com relação a isso, mas a qualidade do serviço continua a mesma, tá certo? Eu sempre faço mais, eu entrego mais do que as pessoas estão pagando pelo meu serviço. Ok? O William está chegando aqui mais uma vez, né? Seja muito bem-vindo, William. É, o senhor é de uma humildade incrível. Obrigado, meu amigo. Mas você também já, você é suspeito porque você está aqui há muitos anos nessas tributalives que eu lhe vejo por aqui também. Tá certo? E não é questão de humildade, não. Eu agradeço muito o seu elogio de todo o coração. É questão de sinceridade. Eu acho que eu consigo o sucesso que eu consigo na minha vida, primeiro pela questão da integridade, questão da sinceridade. Eu não engano cliente nenhum. Às vezes chega o cara aqui, não, isso aqui é fácil, isso aqui eu sei que tem isso, tem uma norma assim, tem isso aqui. Já um advogado tal já me falou, eu digo, quem foi que disse que é fácil? Quem foi que disse que você vai resolver assim? Ah, quem foi que disse que é dessa forma? Não é não, meu amigo. É difícil demais, tá certo? E você pode ser que leve uma pancada pesada lá na frente, que isso aí vai acabar com sua vida, a vida da sua empresa. Então, eu sou sempre muito sincero com o cliente. Eu não prometo nada que eu não posso cumprir, tá certo? E às vezes até, tá certo? Eu prefiro até não prometer e depois resolver, do que dizer que vou resolver e depois não cumprir, porque aí queima muito o filme do advogado, tá certo? Então seja sincero com os seus alunos, seja sincero com os seus clientes, seja sincero com as pessoas que trabalham com você, seja sincero com as pessoas da sua família, que tenha certeza que aquilo ali só vai lhe trazer bons frutos com relação a isso aqui, ok? Já estamos aqui há uma hora, tá certo? Mais uma vez de Tributa Live. A gente escreve as coisas muito rapidamente, tá? Mas, é, mas o Papai do Céu aí vai mandando inspiração pra gente. E tenha certeza, pessoal, você que quer viver da advocacia, a área tributária, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, vou repetir de novo, sem sombra de dúvida, é a melhor área do direito para você atuar. Quem chegou agora vai ficar gravado aqui tanto no Instagram quanto no YouTube, tá certo? Veja que até para quem trabalha com redes sociais, se dizem por aí que o algoritmo do Instagram não é bom deixar tributar lives de um tempo tão longo assim, porque isso aí não é bom para o algoritmo, isso aí não atrai. Mas eu nunca me importei com isso, eu sempre deixo. Porque qual é o meu objetivo? É mostrar para todos vocês que existem muitas oportunidades, tá certo? No direito tributário para você iniciar, mesmo começando do zero, tá? É só você focar aquele princípio de Pareto, 80-20, certo? Só 20% das coisas que você faz no dia é que vão te levar para o próximo nível. Os outros 80% não vai te levar para lugar nenhum. É aquilo que você faz no automático e que só faz você ficar girando em círculo, não sai do canto. Tá certo? Esses 20% não. Então foca nos 20%, principalmente você que está começando. Foca nesses 20%. O que é que eu focaria agora no início? Execuções fiscais, teses tributárias,
processos administrativos, coisas que aparecem todos os dias. Por exemplo, sabe quantas empresas, eu até peguei um dado aqui também agora recente, sabe quantas empresas foram inscritas em dívida ativa no ano de 2021? 2 milhões de empresas foram inscritas em dívida ativa no ano de 2021. Sabe quantas empresas aqui no estado de Pernambuco, em junho agora, tiveram a inscrição cancelada por dívidas perante o Estado? 46 mil empresas. Aí você me pergunta, existe campo para você atuar ainda no direito tributário? Para os bons advogados tributaristas, nunca vai faltar. Nem com reforma tributária que é troncha. Reforma tributária do jeito que está não passa nem se o Divino Espírito Santo descer e jogar toda a luz do mundo em cima dela. Não passa, porque não é feita por jurista, é feita por economista. Uma série de irregularidades, afeta interesse de Estado, interesse de município, interesse da União, imposto único. Ah, imposto único com alíquota maior, mas é um imposto único. Ah, todo mundo pode aproveitar crédito. Quem não tem crédito para tomar? Como é que aproveita crédito? Ah, se eu não sou indústria, eu sou aqui, por exemplo, escritório de advocacia. Eu vou aproveitar crédito de quê? De nada. Vê que não tem cabeça um negócio desse. É gente que não pensa, não é jurista. Então, vai ter serviço para advogado tributarista se passar alguma reforma dessa? Que não passa, porque envolve interesse de Estado e de município. Ninguém quer que o Estado e município não quer que ninguém meta a mão no bolso dele para criar um comitê gestor, não sei o quê. Blá, blá, blá. Ah, isso aí, ó. Nada, 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 nada. A gente fazia uma reforma tributária melhor. A gente fazia uma reforma tributária melhor. Com toda a modéstia. Tá certo, pessoal? Então, ó, eu quero fazer mais uma vez um convite para vocês. Se lembra? Todo advogado tem que ser vendedor e não tem vergonha nenhuma nisso. O cara que tem vergonha em vender vai passar muita necessidade. Tanto no direito tributário, como qualquer ramo do direito, como qualquer ramo da vida. Eu aprendi isso a duras penas. Antigamente eu não vendia nada. Nada, né? Só vivia no vermelho, só vivia com problemas financeiros e tudo mais, tá? Depois que eu entendi, ó, todo mundo é vendedor. Todo mundo tem que vender o serviço. Um médico tem que vender o serviço dele, tá? Um empresário tem que vender o serviço dele. Um advogado tem que aprender a vender o serviço dele. O cara que tem vergonha, vergonha não paga boleto, tá? Eu tenho medos, tenho vergonha, mas como falei no início da Tributa Live, isso não é mais forte do que o meu comprometimento, do que as minhas metas, do que meu desejo de vencer na vida, tá certo? Eu já me considero, com a graça de Deus, um vencedor, mas eu sou um grato insatisfeito. Aquilo que eu agradeço todos os dias, mas eu quero mais. Eu quero mais. Porque eu tenho certeza que eu não vim aqui para a Terra só para ficar pagando boleto, ter aborrecimento, me preocupando com besteira. Não, eu vim aqui para crescer. Eu vim aqui para ajudar outras pessoas também a crescerem junto comigo. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar também a crescer e aprender a prática tributária, que é aquilo que vai colocar realmente o dinheiro no seu bolso. Então, estão abertas as novas inscrições da próxima turma de mentoria. Essa última agora eu vou terminar nesse mês de setembro. Estou com, graças a Deus, 35 alunos de todo o Brasil, de todos os níveis diferentes. Alguns estão me acompanhando aqui no Instagram, tá certo? Que eu estou vendo aqui as pessoas chegarem aqui também devagarzinho, tá? De todos os níveis diferentes, gente com pós-graduação, gente também com mestrado, gente que é contador, gente que não tem experiência nenhuma no direito tributário, e todos são tratados da mesma forma. Todas as dúvidas são respondidas do mesmo jeito. Serão 7 encontros, 5 horas cada encontro, e eu nessa turma, com certeza, já passei muito mais do que esses 7 encontros, porque sempre lembre da regra de ouro de qualquer pessoa próspera, sempre entregue mais do que as pessoas estão pagando pelo seu serviço. Uma mentoria como essa é uma mentoria de mais de 5 mil reais, sem sombra de dúvida. Eu tenho relatos todos os dias de alunos que já ganharam seus primeiros 10 mil reais, outro que ganhou 20 mil reais, outro que assinou um contrato de 25, outro que disse que ganhou aí mais de 900 mil reais com uma dica aí que eu dei para ele, que eu disse, me grava então um depoimento dizendo como é que você fez para ganhar isso aí, tá certo? Só para eu poder aqui também divulgar aqui para as pessoas, mas ele me falou isso aqui no particular. Então veja aí que como vale uma mentoria como essa, encurta caminhos, pessoal, tá certo? Essa mentoria aí custa 1.997, tá? É um valor até de uma certa forma, tá?
simbólico, porque só uma hora que eu atendo uma pessoa aqui no escritório, eu cobro o valor de um salário mínimo. Só uma petição que às vezes eu preciso mandar para um cliente, de alguém que me pede aí no Brasil todo aí para resolver um determinado caso, porque o advogado dele não está conseguindo resolver. Doutor, o senhor tem como me mandar uma petição? Tem, eu te mando uma petição pronta. Então o advogado só vai dar trabalho de entrar na justiça. Eu cobro 1.000, R$ 1.500, só isso. Então essa mentoria custa R$ 1.997, pode ser dividida em 12 vezes, e todos que fizerem a mentoria vão ganhar o nosso curso online, seja um advogado tributarista de sucesso, que custa R$ 1.497, de mais de 44 horas, com mais de 82 petições, uma série de bônus, mais de 8 módulos, e a gente vai fazer um grupo de WhatsApp durante 40, 45 dias. Estaremos juntos resolvendo todas as questões aí relacionadas aí à mentoria, a dúvidas particulares, com o objetivo de ajudar e muito a você iniciar com sucesso na área tributária. Então, eu quero deixar aqui essa oportunidade a todos vocês. Vai começar em outubro, serão apenas 10 a 15 vagas no máximo. As vagas já estão, graças a Deus, começando a serem preenchidas, tá? Mas quando chegar nesse limite aí, a gente começa aí a mentoria, tá? Até porque também a gente tem que outros compromissos também. E eu sempre programo aí, deixo a minha vida muito organizada, assim, de horários, do dia de aula e tudo mais, para eu poder também atender os clientes, atender os outros compromissos que a gente tem, as tributalives aí, que eu não deixo de fazer, tá certo? Porque eu gosto muito de fazer isso aqui com vocês, tá? E sempre vou continuar fazendo, e eu agradeço muito a atenção de todos vocês, pessoal. Ficou alguma dúvida, gente, com relação à Tributalive de hoje? Podemos encerrar mais uma Tributa Live. Se der, eu ainda faço mais uma essa semana, porque tem aula de mentoria na sexta-feira e eu tirei amanhã para deixar os prazos, todos eles em dia aí, que a gente também tem que adiantar a vida aí também dos clientes com relação a isso, tá? Mas muito obrigado por tudo. Fica todo mundo com Deus e até a nossa próxima Tributa Live aí, que eu ainda vou escolher o tema, vou ver o dia e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Se inscreve no canal aqui do YouTube, deixa seu like. Não esquece, isso é importante para mim também. Forte abraço, pessoal. Até mais.